Olá pessoal, isso aqui é uma rápida conversa nossa para a gente tentar iniciar o nosso semestre. Não é uma aula, certo? Não é uma aula, é apenas algumas orientações gerais. Bem, vocês provavelmente não me conhecem, mas eu sou professor aqui da universidade já há 38 anos. Eu estou praticamente aposentado, quer dizer, eu acho que eu tenho só mais um mês de aula. Então, no próximo mês no final do próximo mês eu espero que a minha aposentadoria saia. Aí é claro que o departamento de matemática vai me substituir, vai colocar outro professor no meu lugar. Mas por enquanto a gente continua aqui com essas turmas. Eu tenho não só essa turma de álgebra linear, que é uma turma grande, uma turma que eu acho que tem 100 alunos, mas além dessa, eu tenho também duas turmas de cálculo 3 que são igualmente grandes. Então, no total eu tenho mais de 280 alunos agora neste início de semestre. Então, eu vou passar esse primeiro mês com vocês. Bem, a gente não vai ter aula online e nenhum tipo de contato assim online. Quer dizer, todo o nosso contato vai ser o que a gente chama de é um contato offline, que algumas pessoas chamam de assíncrono, um contato do tipo assíncrono. Então não é uma coisa online, é uma coisa que eu gravo, eu deixo escrito e depois mostro para vocês, tá certo? Quer dizer, não é uma conversa assim, uma conversa em tempo real, tá certo? Nosso contato nunca vai ser em tempo real, em momento algum. Nem se eu continuasse com você até o final do semestre, isso aconteceria, certo? Tá certo? Bem, então, nosso principal meio de comunicação é através do Moodle Class. Moodle Class, que eu acho que vocês já conhecem, vocês já devem conhecer no semestre anterior esse tipo de ferramenta. Então, vocês na internet, vocês acessam esse Moodle Class da universidade e a partir dele é que a gente vai colocando todo o direcionamento do semestre. Então, aqui, por exemplo, eu acessei esse Moodle Class. Então é a nossa página, né? A página da nossa disciplina, essa aqui. Vocês já devem ter visto. Senão vocês não teriam acesso a esse vídeo, né? Quer dizer, vocês só têm acesso a esse vídeo através dessa página. Então, certamente vocês já viram essa página aqui. Então, cada semana a gente vai destacando aqui, a semana, essa aqui está destacada de amarelo. Então essa aqui é a nossa semana atual. Então na semana eu coloco um roteiro da semana. Então nesse roteiro da semana são as coisas que a gente deve fazer naquela semana. Tá certo? Quer dizer, toda semana tem um roteiro. Em cada semana também tem um fórum. Esse fórum é onde a gente pode conversar. Né? Pode conversar, tirar dúvidas, conversar à vontade. E aqui são os textos que eu coloco à disposição. Vou colocando à disposição. Cada semana vou colocando alguns textos em PDF. E, eventualmente, pode ter também alguma atividade. No caso aqui, eu coloquei um questionário 1, que seria uma atividade, mas nesse caso particular, ele é um questionário que está só para vocês verificarem como é que é essa tipo de atividade. Não é uma coisa que vale nota. Então, se você clicar aqui, vai aparecer o questionário 1. Aparece o questionário 1, pronto, é isso aqui. Então, normalmente você deveria responder a essas questões. Né? Responder essas questões. Como é que você responde? Você simplesmente marca, né? Você marca aqui a alternativa, você vê o enunciado, aí você marca aqui a alternativa correta, vai marcando. Aí no final tem que finalizar, né? No final você tem que enviar. Você tem que finalizar para poder ser feita a correção. Bem, mas nessa primeira semana isso é uma coisa opcional. Então eu recomendo que vocês façam isso aqui, mas não é uma coisa importante, quer dizer, é uma coisa opcional. É claro que a maioria não faz, né? Quer dizer, eu conheço bem os meus alunos devido à experiência adquirida nesses 38 anos.
Então, eu sei muito bem que a maioria não faz. Agora, mesmo assim, eu recomendo que faça. Né? Tem uma minoria que é realmente muito interessada. Então, essa minoria muito interessada, ela certamente deverá fazer isso. Certo? Aqui nós temos os fóruns que você deve prestar atenção. Por exemplo, Fórum da Semana 1. O fórum é o nosso meio de comunicação. Meio de comunicação assim, nas duas vias, né? Tanto é onde eu comunico alguma coisa e é onde vocês falam comigo, né? Quer dizer, por exemplo, aqui eu estou vendo que vocês já colocaram algumas mensagens. Josafá, Carlos Eduardo, Maria Isabel, Kelvin, todos eles colocaram mensagem aqui. Então, eu leio essa mensagem e geralmente eu respondo. Quer dizer, então aqui é o nosso meio de comunicação. A gente tem condições dessa comunicação ser assim, bastante sofisticada. Quer dizer, ela pode ter fórmula à vontade, pode ter qualquer tipo de fórmula, pode ter também vídeos, pode ter imagens, etc. Então, esses fóruns eles são um recurso bastante interessante. Então, eu acho que vocês devem procurar aproveitá-los ao máximo. Eu tenho insistido bastante nas minhas turmas a respeito de um programa, quer dizer, um software, né? Um software gratuito que você encontra na internet, que é chamado Máxima. Então, aqui na nossa página, ele está aqui nesse apoio computacional. Então, nesse apoio computacional, você entra aqui, aí você vai ver eu falando. Não, aqui é um tutorial, né? É um tutorial completo de como você utilizar esse programa. E aqui tem inclusive um endereço onde você pode baixá-lo. É esse endereço aqui. Então você entra aqui nesse endereço, aí você faz o download dele, depois instala e depois usa. Então esse é um programa muito interessante, porque você pode usar não só agora nesse nosso semestre, mas você pode usar também em qualquer semestre. Qualquer semestre, por exemplo, quando você for fazer cálculo 2, cálculo 3, quando for fazer séries e EDOs, sempre você pode usar esse programa. Então não é um programa assim descartável, onde você vai usar agora e não vai usar nunca mais. É um programa para você começar a usar agora e digamos assim, e você passar o resto da vida usando, tá certo? Quer dizer, você usa por anos, usa anos a fio. Né? Em toda disciplina de cálculo você pode usar esse programa, para ele lhe ajudar. Então ele faz os cálculos e dá as respostas. Então é um recurso muito interessante. E você pode instalar no computador, ou então você pode instalar no celular. Pode instalar no celular. Eu tenho instalado no meu celular, mas eu prefiro usar no computador porque é mais fácil. Então, no computador, por exemplo, você tem esse ambiente aqui. É esse ambiente. Aí aqui você digita os comandos. É claro que você deve ler alguma coisa antes de você usar, né? Por exemplo, eu vou entrar aqui com a matriz. Então pronto, eu digitei essa linha aqui que é uma matriz. É a matriz que eu quero atualmente. É uma matriz cujas linhas são 3, 2, 1, 0, menos 3, 5, 6, 11, 19, 1, menos 2, menos 5, 4, menos 4, 10, menos 11. Pronto. Então eu quero trabalhar com essa matriz. Aí eu digito ela assim. Aí quando eu pressiono aqui Enter no final da linha, aí ela aparece. Tá aqui. Essa matriz aqui que eu quero usar. Sim, quando vocês for usar esse programa a primeira vez, é bom vocês fazerem um pequeno ajuste nele. Então você vai aqui em editar e tem aqui configurações. Aí aqui em configurações, você entra aqui nesse worksheet, aí lá embaixo, você marca aqui essa opçãozinha, ó, Enter Evaluate Cells. É mais ou menos assim, a tecla Enter ela avalia as células. Então, verifique se isso aqui está marcado. Geralmente não está marcado, então isso aqui você tem que marcar. Então, quando você marca isso aqui, aí você pressiona aqui em OK, aí pronto, aí você volta para cá para trabalhar nele, certo? Então aqui, eu configurei já da forma como eu queria, então eu entrei com essa matriz, e agora, quando eu entro com a matriz, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Por exemplo, eu posso pegar essa matriz 4x4 aqui, eu posso, por exemplo, perguntar quanto é o determinante dela. Aí é só digitar, olha. Determinante de M. Pronto, eu estou perguntando ao programa quanto é o determinante de M.
Aí pronto, ele responde na hora. Ele diz que o determinante dessa matriz aqui é menos 4.330. Certo? Quer dizer, ele imediatamente dá a resposta. Eu posso perguntar a ele quanto é que é a inversa dessa matriz, que é uma coisa bem trabalhosa de calcular, né? É praticamente inviável a gente calcular uma inversa de matriz dessa assim no lápis, né? Rapidamente. Quer dizer, é inviável. Então, se você for calcular a inversa de matriz dessa, você perde um tempão. Então, eu vou perguntar aqui ao programa quanto é que é a inversa dela. Aí você coloca aqui, ó, inverte M. Olha aí. Ele responde na hora qual é a inversa. A inversa é essa aqui. Né? Eu vou perguntar ao programa quanto é que essa matriz aqui é elevada à 10ª potência. Ou seja, multiplicar ela por ela mesma 10 vezes. Então vamos perguntar quanto é que é M elevado a 10. É claro que a gente perderia um tempão com isso, né? A gente passaria, eu acho que 1 hora nessa brincadeira. Então vamos calcular essa matriz elevada a 10. Então você coloca aqui M elevado a 10. Então M elevado a 10 é essa matriz aqui. Está aqui o número de M elevado a 10. Então se você pegar essa matriz e multiplicar por ela mesma 10 vezes, o resultado é esse aqui. E assim você vai brincando com esse programa à vontade. Quer dizer, ele faz realmente tudo que você quiser de cálculo. Não só com matrizes, mas ele trabalha também com equações, com sistemas, com equações diferenciais, limites, derivadas, integrais, enfim, tudo, né? Tudo que você estudar de matemática na vida, esse programa faz. Então é um recurso gratuito que está à disposição de todo mundo. Então eu acho uma coisa altamente recomendável. Então é por isso que eu insisto tanto que vocês usem-no, né? É uma coisa gratuita que está à disposição. Agora, é claro que você tem que ter algum investimento pessoal, né? Você tem que ler alguma coisa. Você não vai chegar assim na hora e vai arrasar, não. Você tem que estudar antes para saber como é que você vai digitar os comandos. Então, depois que você fizer esse pequeno investimento, quer dizer, depois de você estudar esse pequeno tutorial, aí você vai começar a usar o programa e passa a se divertir, né? A se divertir com esses assuntos, que são assuntos bastante trabalhosos, né? É coisa que, em geral, com cálculos bastante chatos. Ninguém gosta de fazer isso, não. Ninguém gosta. Então, mas o programa faz assim, em questão de segundos, e dá logo o resultado. Bem, deixa eu falar um pouquinho aqui a respeito das nossas referências bibliográficas. Bem, existem vários livros de álgebra linear à disposição, mas eu vou falar aqui só em alguns poucos deles. Inicialmente, esses dois aqui, por exemplo, esse aqui é o álgebra linear da coleção Shaw, só que aqui está uma capa antiga, essa capa aqui é uma capa de 40 anos atrás, né? 40 anos, exatamente a idade dele é essa, né? Quer dizer, esse livro aqui tem 40 anos, mas você encontra esse livro aqui facilmente na biblioteca, nas livrarias, etc. Você encontra ele facilmente em alguns lugares com outra capa, quer dizer, ele tem uma capa nova. Agora o conteúdo é o mesmo, de 40 anos atrás. Então esse livro aqui é um livro excelente, é um livro da coleção Shaw, é um livro excelente. Então se vocês adquirirem esse livro, eu acho que seria uma boa opção, né? É um livro muito bom. Tem também outros livros que podem ser recomendados, por exemplo, esse livro aqui de Anton, né? Esse livro de Anton, também é um livro muito bom, álgebra linear com aplicações. Vocês encontram também ele com certa facilidade na biblioteca, na livraria, etc. É muito bom. Mas, apesar de eu gostar muito deles, eu não vou seguir nenhum deles, porque eu mesmo já fiz o meu próprio livro. Meu próprio livro foi lançado no ano passado, que é esse aqui. Ele foi lançado pela editora Ciência Moderna do Rio de Janeiro. Então, se vocês quiserem adquirir, então vocês entrem no site da editora, vocês procurem onde é que é o site da editora Ciência Moderna, que eles lá lhe informam como é que você faz para adquirir isso aqui. Então, isso aqui é fruto do meu trabalho em semestres anteriores. Então, se vocês quiserem conhecer, então vocês entrem em contato com a editora, está aqui, www.lcm.com.br. Então, tudo que eu vou falar vai ser tirado daqui, praticamente sem mudar nada. Inclusive, o primeiro capítulo que é esse aqui, primeiro capítulo que é esse de revisão, está aqui, matriz de determinantes de sistemas lineares,
Esse capítulo 1, ele está à disposição de vocês aí na nossa página, no Moodle, né? Então vocês vejam o que eu coloquei lá, é um PDF, né? Aqui PDF. Então tá lá esse capítulo 1. O que é que fala esse capítulo 1? Bem, esse capítulo 1 ele fala de operações de matrizes. É tudo coisa conhecida, é tudo coisa que você já deve ter conhecido antes. Então operações com matrizes. Aí depois, adição, multiplicação, igualdade de matrizes, etc. Aí depois ele entra na parte de determinantes. É importantíssimo vocês saberem calcular determinante. Eu acho que vocês sabem calcular determinante de ordem 2 por 2 e 3 por 3. Eu acho que todo mundo sabe calcular isso. Então é o que a gente vai precisar mais, calcular determinante. Aí você dê uma lida, dê uma olhada aqui nessa parte de determinantes. É tudo coisa conhecida. É por isso que eu chamo de revisão. Matriz inversa. Matriz inversa não é tão importante, certo? Apesar de ser uma coisa trabalhosa, é uma coisa que dá muito trabalho calcular matriz inversa, mas não é uma coisa que a gente usa com muita frequência, não. Então, se vocês relaxarem um pouco nessa parte de matriz inversa, tudo bem. Vocês não vão ter grandes prejuízos com isso, não. Agora, essa parte aqui inicial, determinante, e de operações com matriz, isso aí é essencial. Então, matriz inversa, e depois sistemas lineares. Sistemas lineares é importantíssimo. Importantíssimo. A gente praticamente, nessa disciplina, a gente vai resolver sistema linear o tempo todo. Então, o tempo todo, toda aula, né? Quer dizer, se a gente tivesse aula mesmo, então toda aula a gente estaria resolvendo sistema linear em algum momento. Então, sistema linear é o que a gente mais faz nessa disciplina. Então, se você souber calcular determinante, souber fazer operações básicas com matrizes, e souber resolver sistemas lineares, não precisa ser um sistema linear imenso, não, uma coisa enorme, não. Basta saber resolver esse sistema linear pequenininho, 2 por 2, 3 por 3, isso aí já é suficiente, né? Então, se você souber fazer operações com matriz e saber resolver sistema linear, então você não vai ter nenhuma dificuldade nessa disciplina, vai ser tudo tranquilo, né? E aqui no final do capítulo você tem alguns exercícios resolvidos, né? Aqui, exercícios resolvidos. E depois você tem exercícios propostos. Esses exercícios propostos seria a lista de exercícios que eu colocaria para vocês num semestre normal, né? No semestre normal, o professor ele dá uma lista de exercícios nas salas. Então a lista de exercícios seria isso aqui, pronto, exercícios propostos. Aí estão todos com respostas aqui. Então vocês devem tentar fazer esses exercícios propostos. Aí, no caso de dúvida, se vocês tiverem alguma dificuldade, aí vocês vão lá no nosso fórum, vão no fórum da disciplina, no fórum da semana, vão notar aqui, fórum da semana 1. Você vai no fórum da semana e coloca lá. Eu estou com essa dúvida aqui, eu até coloco o exercício que a gente vai e resolve. Resolve ou então dá alguma dica, assim, alguma dica bem significativa disso. Bem, então nessa primeira semana é isso. Nessa primeira semana você deve se preocupar com isso, certo? Na próxima semana eu vou fazer também outro vídeo de apresentação para vocês. Aí a gente entra na parte de escalonamento de matrizes. Aí isso aqui a gente faz uma coisa com mais cuidado, né? Isso aqui é na próxima semana. Então, por enquanto, a gente fica só nessa revisão aqui mesmo, certo? Então é isso, pessoal. Então, veja se vocês aproveitam a semana para tomarem conhecimento desses recursos que estão à disposição, certo? Eu espero que vocês não tenham problemas, né? Algumas pessoas reclamam porque não tem aula online, mas se você pensar bem, isso na verdade não chega a ser um problema, porque você está com tudo nas mãos. Você tem um texto da aula, você tem um programa para lhe auxiliar, você tem tudo na mão. É aquela expressão que a gente diz assim, você está com a faca e o queijo na mão, então agora é só cortar, né? Então só depende de vocês. Então, quem quiser se sair bem, é só estudar um pouco. Estuda um pouco e você se sai bem no final. Aí no final a gente tem um final feliz, tá certo? Então é isso. Então, vamos lá, né? Mãos à obra, né? Então, baixem os textos que eu estou colocando à disposição, estudem, que no final a gente se entende, né? Como eu disse, eu acho que eu só vou ficar com vocês esse primeiro mês. Então, depois desse primeiro mês, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não tem a menor ideia do que vai acontecer.
Mas com certeza esse primeiro mês eu vou estar com vocês aqui. Então, até lá.